A noite caiu rapidamente naquela pequena fazenda no interior da Bahia e, com ela, um silêncio inquietante tomou conta da vastidão. O tipo de silêncio que só pode ser sentido como se a própria terra tivesse parado de respirar. No ar, um cheiro doce e estranho, algo entre o musgo e a madeira velha, parecia emanar da mata que cercava a casa. Algo estava prestes a acontecer, mas ninguém sabia ainda o quê. Naquela noite, o vento não era apenas uma brisa suave. Ele sussurrava, como se falasse palavras que só podiam ser ouvidas por quem realmente prestasse atenção. Quem ousasse escutar mais de perto poderia perceber que o som não vinha da floresta, mas do próprio chão, da terra que, de algum modo, parecia viva. E então, uma luz apareceu, longe, fraca, como uma estrela esquecida no fundo da floresta, piscando timidamente, como se estivesse chamando alguém. Seu Manuel, sentado à mesa com Dona Isabel e as crianças, nem percebeu a mudança. Mas o ambiente ao redor deles estava mudando. O que parecia uma noite tranquila, logo se transformaria em um pesadelo sem fim. Algo estava começando a se mover na escuridão, algo que os olhos humanos não podiam entender, mas que sentiria o peso de sua presença a cada respiração. A fazenda de seu Manuel estava situada no interior da Bahia, longe da agitação das cidades grandes. Era uma propriedade simples, mas bem cuidada, com uma casa de madeira que exalava o cheiro de campo e uma varanda com vista para a vasta vegetação que cercava a propriedade. A vida na fazenda era dura, mas tranquila, e seu Manuel, um homem de aspecto robusto e olhar sério, se orgulhava de seu trabalho. Ele, Dona Isabel, sua esposa e seus 3 filhos pequenos haviam escolhido viver ali, longe da correria urbana, com a esperança de encontrar paz e felicidade. Mas naquela noite, a paz estava prestes a ser destruída. Seu Manuel passava as tardes consertando suas ferramentas ou ajudando na colheita de cana-de-açúcar, enquanto Dona Isabel preparava o jantar e mantinha a casa organizada. As crianças, ainda pequenas, brincavam ao redor da casa, sempre supervisionadas de perto. Era uma vida simples, marcada pelos ritmos do campo, onde cada dia parecia ser igual ao anterior. Mas aquele 12 de outubro de 1992 foi diferente. Ao anoitecer, enquanto o céu se tingia de laranja e vermelho, a fazenda parecia mais sombria do que o normal. A brisa, que antes era leve e refrescante, agora se tornava mais densa e fria. Naquele fim de tarde, uma sensação estranha começou a tomar conta de seu Manuel. Ele estava no galpão, verificando as ferramentas de trabalho, quando sentiu algo no ar. Um cheiro doce e pesado, diferente de qualquer coisa que já tivesse sentido antes, parecia invadir o ambiente. Era como se a terra ao redor da fazenda estivesse se mexendo, como se algo estivesse despertando. Ele franziu a testa e, por um momento, olhou para a floresta que ficava ao fundo da propriedade. Algo estava errado, mas ele não sabia ainda o quê. Dona Isabel, que estava na cozinha, também sentia a mudança no ar. O silêncio da noite parecia mais profundo do que o normal, e o som dos grilos e dos animais nas cercanias estava ausente. Algo estava prestes a quebrar a tranquilidade daquele lugar. E foi então que a luz apareceu, tímida, lá no fundo da mata. No início parecia ser apenas um reflexo da lua, mas quando a luz piscou novamente, seu Manuel se deu conta de que não era algo natural. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que poderia ser aquela luz? Não era uma lanterna, nem o brilho de algum animal. Era algo que não se encaixava ali. E com aquele pensamento, uma sensação de desconforto tomou conta de seu Manuel. Naquela noite, o ar na fazenda parecia mais pesado do que o normal. Seu Manuel estava na varanda,
olhando para a floresta, quando a luz no fundo da mata piscou mais uma vez. Era como se algo estivesse se movendo lá dentro, mas ele não conseguia identificar o que era. Ele tentou ignorar, achando que talvez fosse apenas algum reflexo, ou até mesmo algum animal estranho. Mas a sensação de que estava sendo observado se intensificava a cada segundo. Dona Isabel, percebendo a inquietação do marido, se aproximou dele e perguntou com uma expressão de preocupação: "Manuel, o que há de errado? Você está estranho." Ele hesitou, não sabia como explicar aquele pressentimento estranho que o incomodava, então respondeu apenas: "Não sei, mas algo não está certo." Era como se a própria natureza ao redor deles estivesse se comportando de maneira diferente. O vento, que antes soprava suavemente, agora parecia carregar um peso, um sussurro baixo e quase imperceptível. Não vinha da floresta, mas parecia vir de todos os lados, como se a própria terra estivesse falando e algo dentro dela estivesse começando a acordar. A luz na mata continuava a piscar, mas agora estava mais próxima. Seu Manuel sabia que não deveria ir atrás dela, mas a curiosidade o impulsionava. Algo dentro dele dizia que ele precisava descobrir o que estava acontecendo. Ele pegou a lanterna, olhou para Dona Isabel, que o observava com uma expressão de preocupação, e disse: "Vou dar uma olhada lá fora. Fique tranquila, deve ser apenas algo simples." Com o coração acelerado, ele cruzou o quintal e seguiu na direção da floresta. À medida que se afastava da casa, o som da natureza parecia desaparecer. O silêncio era esmagador. Ele respirava fundo, tentando controlar o medo crescente, enquanto os passos se arrastavam no chão de terra. A luz ainda piscava à distância, mais intensa agora, e ele não conseguia entender o que poderia ser aquilo. À medida que adentrava mais na mata, ele começou a perceber que algo não estava certo. Não havia sons, não havia animais, apenas o som dos seus próprios passos ecoando na solidão da noite. A luz parecia se mover, indo e vindo, como se o estivesse chamando, mas não era uma luz de lanterna. Era pálida, como se algo estivesse tentando se comunicar com ele de uma maneira que ele não compreendia. Foi então que ele parou, a sensação de desconforto se tornando quase insuportável. Ele não estava mais sozinho. Algo estava ali, na escuridão, observando-o. Ele sentiu os pelos de sua nuca se eriçarem, mas não conseguia se mover. Seus olhos, por mais que tentassem procurar, não conseguiam distinguir nada além da escuridão. E então ele ouviu um sussurro, baixo, quase abafado, como se alguém estivesse falando diretamente em seu ouvido. "Vá embora!" dizia a voz, mas parecia vir de todos os lados. Seu Manuel se virou rapidamente, mas não viu nada. O ar estava gelado, o medo agora tomando conta de seu corpo. Ele sentia como se estivesse sendo puxado para dentro da escuridão, como se algo invisível o estivesse atraindo. A luz continuava a brilhar lá no fundo, mas agora ela parecia se afastar, como se estivesse fugindo dele. O coração de seu Manuel batia forte, o medo agora tomando conta de seu corpo. O sussurro se repetia, mais alto, mais claro: "Vá embora." Mas ele não sabia o que fazer. Ele não sabia se deveria voltar para casa ou seguir em frente. Algo dentro dele o impelia a continuar, a descobrir o que estava acontecendo naquela floresta. De repente, ele ouviu um estalo atrás de si. Um barulho abafado, como se algo grande estivesse se movendo pela mata. Ele se virou rapidamente, mas não viu nada. O medo tomou conta de seu corpo e ele começou a caminhar mais rápido, com o coração disparado. Não sabia se estava fugindo de algo ou sendo guiado por algo que não conseguia entender. Parte 4. Clímax. O momento mais assustador da história. Seu Manuel, com o coração disparado, caminhava apressado na direção da luz, que agora parecia distante, como se estivesse se afastando ainda mais a cada passo. Ele não sabia o que o atraía, mas havia algo irresistível naquilo. Ele sentia que precisava descobrir
o que estava acontecendo. O estalo que ouviu logo atrás o fez acelerar os passos, mas a sensação de estar sendo seguido nunca diminuiu. O medo o paralisava, mas ao mesmo tempo o impulsionava a continuar. A voz do sussurro, agora mais forte e mais clara, parecia se arranhar em sua mente, como se estivesse tentando se infiltrar em seus pensamentos. "Vá embora", repetia a voz, agora como um grito abafado. Mas seu corpo parecia não obedecer. Ele estava preso a algo invisível que o conduzia mais fundo na floresta. Foi então que ele a viu, uma figura imóvel, parada em um ponto fixo. Ela estava à sua frente, como se tivesse surgido do nada, como se estivesse esperando por ele. Seus olhos, vermelhos como brasas, brilhavam intensamente na escuridão, como se estivessem queimando. A mulher não se movia. Ela estava em pé, em cima de uma árvore, observando-o com uma intensidade indescritível. A luz fraca que ele seguia parecia vir diretamente dela. Seu Manuel, completamente paralisado, não conseguiu desviar o olhar, como se algo em seus olhos estivesse o prendendo. Ela não fez nenhum som, mas seu Manuel sentiu uma presença esmagadora, como se o mundo ao redor dele tivesse desaparecido e só restassem ele e aquela figura assustadora. Os olhos vermelhos brilhavam e ele sentia como se estivesse sendo estudado, como se fosse um simples objeto a ser analisado por ela. Ele tentou se mover, mas seu corpo não respondia. O medo, agora absoluto, o impedia de dar qualquer passo. O silêncio ao redor dele se tornava insuportável. Ele sentia a respiração pesada, a dor no peito de tanto tentar fugir, mas os olhos da mulher, fixos nele, o deixavam imobilizado. A figura não se moveu, mas a sensação de estar sendo vigiado se intensificava. Ela estava ali, esperando, aguardando algo. Seu Manuel sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando, de repente, os sussurros começaram novamente. Não vinham mais da floresta, nem de algum ser invisível. Eles vinham dela. A mulher, em cima da árvore, começou a murmurar palavras em uma língua que seu Manuel nunca ouviu. Palavras distorcidas, como se ela estivesse se comunicando diretamente com algo além do entendimento humano. "Não olhe para ela", sussurrou uma voz dentro de sua cabeça. Ele sabia que deveria correr, que deveria virar as costas e fugir, mas seu corpo não obedecia. Ele estava preso, dominado por uma força que não compreendia. E então a mulher começou a se mover. Lentamente, de forma quase sobrenatural, ela desceu da árvore, seu corpo se contorcendo de maneira antinatural, como se fosse feito de sombras. Seus olhos não se descolavam de seu Manuel, e ele sentiu a dor de não poder escapar. Algo em sua mente gritava para que ele corresse, mas seus pés estavam colados ao chão. Ele não conseguia se mover. O vento, que antes estava calmo, agora começou a aumentar, e os gritos da mulher se misturaram ao som do vento, tornando-se uma mistura aterradora de lamentos e gritos histéricos. Seu Manuel sentiu o pavor tomar conta de seu corpo, como se a criatura estivesse se aproximando dele para fazer algo terrível. Ele sentiu uma pressão crescente em seu peito, como se sua alma estivesse sendo drenada por aqueles olhos vermelhos que o devoravam com um poder indescritível. A mulher finalmente se aproximou de seu Manuel. Sua pele estava pálida, quase translúcida, e os olhos vermelhos não piscavam, fixos, como se estivesse fazendo uma última pergunta silenciosa. "Você está pronto?" O medo assolador tomou conta de seu Manuel, e foi nesse momento que ele conseguiu finalmente se mover. Com um esforço sobre-humano, ele deu um passo atrás, então 2, e finalmente virou-se para correr. Mas o que ele não sabia era que a floresta, a terra ao redor dele, estava viva. Quando ele deu as costas à criatura, os sussurros começaram a se intensificar ainda mais, e os galhos das árvores pareciam se mover, como se estivessem tentando prendê-lo. Ele não olhou para trás,
Correu como nunca havia corrido antes, sentindo a respiração pesar, mas o som dos passos, o som do vento e dos gritos continuavam a persegui-lo. Seu Manuel finalmente chegou à beira da fazenda, ofegante e com os olhos cheios de terror. Ele não ousava olhar para trás, mas podia sentir a presença daquilo, aquela força invisível que o perseguiu por toda a floresta, ainda ali observando-o. Seus pés, pesados de medo, não conseguiam mais avançar. O vento parecia o puxar de volta, como se a própria mata não quisesse que ele escapasse. Ele olhou para a casa ao longe e uma sensação de alívio o invadiu. Mas logo esse alívio foi substituído por um arrepio profundo que percorreu sua espinha. Algo estava errado. Ele podia ver Dona Isabel na janela da casa, olhando diretamente para ele, mas havia algo de estranho em seu olhar. Seus olhos estavam vazios, sem vida, como se não fosse mais a mesma mulher que ele conhecia. A expressão em seu rosto estava ausente, fria, como se estivesse esperando por algo. Seu Manuel deu alguns passos hesitantes em direção à porta da casa. O coração batia forte no peito, os sussurros ainda ecoando em sua mente. Quando chegou perto da porta, Dona Isabel saiu, mas sua postura estava diferente. Ela se aproximou devagar, quase como se fosse uma sombra, e sua voz soou estranha e monótona. Manuel, eles estão dentro de mim. Essas palavras fizeram seu Manuel parar. Ele não sabia o que isso significava, mas sabia que algo terrível estava acontecendo. Ele sentiu um medo ainda mais profundo do que o que havia experimentado na floresta. A mulher que ele amava não era mais a mesma. Dona Isabel não era mais Dona Isabel. O silêncio tomou conta do ambiente. Os gritos da floresta cessaram abruptamente e o único som que restou foi a respiração pesada de seu Manuel. Ele olhou para a esposa, tentando encontrar algo, qualquer sinal de normalidade em seus olhos vazios, mas não encontrou. Ela estava perdida, consumida por algo sombrio e indescritível. Ele então se afastou lentamente, com a sensação de que ela não estava sozinha, que algo mais a estava controlando. De repente, ele ouviu um estalo vindo da direção da floresta. Os olhos de Dona Isabel se viraram para o horizonte, como se estivesse aguardando a chegada de algo. Ela deu um passo em direção ao mato, mas seu Manuel se apressou em segurá-la, gritando: "Não, não vá!" Mas ela se soltou de seu aperto e continuou a caminhar, agora mais rápido, como se estivesse sendo atraída por uma força invisível. Ele tentou alcançá-la, mas ao dar alguns passos, ele ouviu os sussurros novamente, mais altos, mais intensos. Eles estavam ao seu redor, como se a própria terra estivesse murmurando algo terrível em seus ouvidos. Ele não sabia o que fazer, mas sabia que não podia deixá-la ir. Com o coração apertado, ele seguiu atrás de Dona Isabel, mas à medida que se aproximava da floresta, o caminho parecia se distorcer. As árvores se fechavam em torno dele, criando um labirinto sem fim. Ele tentou gritar por ela, mas sua voz parecia se perder no vazio, abafada pelos sussurros. Ele sentia como se estivesse sendo engolido pela escuridão. Quando finalmente alcançou Dona Isabel, ela estava parada no centro de um pequeno campo aberto na mata, olhando fixamente para o céu escuro. Seu olhar estava perdido, como se estivesse esperando algo mais, algo além do que seu Manuel poderia compreender. Foi nesse momento que ele viu uma figura nas sombras, escondida atrás das árvores, observando-os. Os olhos vermelhos brilhavam na escuridão, e a presença parecia tão forte, tão opressiva, que ele sentiu seu corpo tremer. Ele sabia que não estava mais sozinho, e o pior de tudo, sabia que não podia escapar. A figura avançou lentamente, como se a própria sombra estivesse se movendo. Dona Isabel, agora irreconhecível, olhou para seu Manuel com um sorriso vazio nos lábios. E foi assim que ele entendeu. Ela não estava mais em controle. Algo havia tomado seu lugar, e a fazenda
agora completamente dominada pela escuridão, nunca mais seria a mesma. O destino de seu Manuel e Dona Isabel ficou envolto em mistério, e a fazenda, agora abandonada, se tornou um lugar amaldiçoado, perdido na memória daqueles que ousaram se aproximar. Dizem que, à noite, se você passar pelas redondezas da baía e ouvir um sussurro vindo da mata, pode ser que a fazenda assombrada ainda esteja à espreita, esperando por alguém para cumprir o que foi iniciado há tanto tempo. A pergunta que fica é: você teria coragem de se aproximar? Você acreditaria nos sussurros e nos olhos vermelhos que ainda espreitam da floresta? Ou será que a tentação do desconhecido seria forte demais para resistir? Comente aqui embaixo o que você faria se estivesse no lugar de seu Manuel. Será que você também seguiria os passos dele até a escuridão? Ou permaneceria seguro, longe daquelas terras amaldiçoadas? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias aterradoras como esta. E prepare-se, a próxima história pode ser ainda mais assustadora do que a última. Fique ligado, porque as sombras que nos cercam nem sempre são o que parecem.